Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E vou comentar, fazer um comentário sobre a questão de Anguera, os fenômenos de Anguera, das aparições, que vira e mexe tem acontecido aí umas polêmicas, pessoas falando isso, falando aquilo, canais na internet, canais que eu admiro, que eu gosto, que falam sobre Anguera. Muitos não acreditam, outros acreditam sobre Anguera. Eu venho aqui dar a minha opinião. Eu já fui muito criticado a respeito de Anguera. Hoje em dia eu amadureci muito essa ideia de trabalhos na internet, do que fazer na internet. Até vocês devem ter reparado, aqueles que seguem o canal, que eu tenho feito poucos vídeos aqui no canal. Recentemente, até compartilho aqui com vocês uma alegria, que nasceu o meu terceiro filho, e devido a muitas coisas acabei deixando o canal em segundo plano, mas estou retomando agora, retomando novamente sobre e com esse assunto, porque eu falava sobre Anguera há algum tempo atrás, no início do canal. Inclusive já me encontrei com o Pedro Regis, e confesso que é uma pessoa muito humilde, pelo menos comigo. Eu falo de mim, falo que foi uma pessoa que me recebeu muito bem. Nunca estive em Anguera. Quando o Pedro Regis esteve aqui em São Paulo, ele me recebeu muito bem, conversamos, fizemos vídeo, já fizemos uma live um tempo atrás aqui no canal. Só você pesquisar aqui as lives aqui do canal, que já faz um bom tempo que eu não faço live, inclusive com problemas técnicos, meu notebook quebrou, a única coisa que eu tenho aqui é o celular mesmo para fazer vídeos, deu uma complicação aqui, e eu sei que muitas pessoas me criticam, que isso e aquilo, mas é essa a realidade, Eu não sou rico, não tenho, não é porque eu estou na internet que eu tenho dinheiro, não. Então eu faço vídeos porque eu gosto, muitas vezes porque eu gosto de falar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que estão acontecendo. Eu falava muito mais antigamente, hoje em dia com a censura e tudo mais, não posso falar muitas coisas, infelizmente, porque a internet bloqueia. Mas nós vivemos hoje num período de apostasia. Só não vê quem não quer. Se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que analisa a igreja como um todo, o que está acontecendo hoje, sabe que estamos vivendo um período de apostasia. E por que todo mundo tem falado de Anguera? Porque tem crescido os seguidores de Anguera por conta da crise da igreja. E tem se confirmado esta crise, e eu apoio o Pedro Regis, apoio as aparições de Anguera, fique bem claro aqui, não estou em cima do muro, apoio, estou com Pedro Regis, a não ser que se caso acontecer alguma coisa extraordinária, uma comprovação que eu veja que é algo falso, eu vou falar. Eu vou falar aqui no canal que eu deixei de acreditar a respeito, mas por enquanto eu apoio, estou apoiando a Anguera. Apesar de muitos canais não estar mais apoiando a Anguera, eu estou apoiando a Anguera. E não vejo nenhum problema nisso. Se você não acredita, eu respeito também. Que nem muitos canais que eu gosto, muitas pessoas que eu gosto aí de acompanhar, que nem do Tiago dos Católicos de Verdade, o Daniel Silveira, o missionário Daniel Silveira, Eudes Duarte e assim por diante, respeito todos eles e gosto do trabalho deles. Então, um grande erro, uma grande coisa que eu não gosto dos seguidores de Anguera, não do Pedro Regis das mensagens, é de muitos seguidores xingarem os outros porque não acreditam. Ninguém é condenado ao inferno porque não acredita em aparição. Começa por aí. Então, respeitar um ao outro, até porque perde a razão. As pessoas, dá munição para aqueles que não acreditam de falar. Uma pessoa que segue Nossa Senhora vai xingar o outro nas redes sociais, vai xingar a pessoa, vai condenar, vai profetizar o fim da pessoa. Isso aí já não é católico, já não é seguidor de Nossa Senhora. Entendeu? Então, mas acho que não tem nada a ver com Pedro Regis, sim com um certo fanatismo por alguns, que extrapolam. Inclusive teve até a nota do Dom Zanoni, que
que até nessa nota fala sobre isso, de ultrapassar os limites, de colocar a aparição acima da Bíblia, acima de Jesus, coisa que não é o caso, não pode acontecer. Tá? Das pessoas, dos que seguem, né? Dos que seguem não aguentam ver o outro que não acredita. Então eu respeito aqueles que não acreditam, desde que sejam honestos, né? Que falem a sua opinião de uma maneira honesta. Tá? Gosto dos canais do Tiago, do Daniel Silveira, todos eles são excelentes pregadores e não eu peço a quem segue Anguera, que acredita em Anguera, não os condene, não os persiga, não os xinguem nas redes sociais. São excelentes pregadores, são excelentes católicos. O fato de não acreditarem em Anguera não significa que são más pessoas, que são pessoas ruins, que são nada disso. Tempos atrás me encontrei com Pedro Regis, inclusive ganhei até um livro aqui sobre aparições aqui do Brasil. Tá? Então, o meu envolvimento com Anguera já é de alguns anos. Tá? E eu pesquiso as mensagens. Tá? Alguns anos eu vejo, desde 2005, né, quando primeira vez que eu vi essas mensagens foi em 2005, quando eu ia nas Lan House, né, quando começou aquela febre da Lan House, de você ir para a internet, o pessoal ouvia o Orkut e essas coisas, e eu pesquisava e vi, descobri essas mensagens de Anguera. Inclusive aquela mensagem sobre os dois papas, né, a mensagem sobre o Papa, o Santo Padre vai beber um cálice amargo, tá? Não me recordo a mensagem, mas fala sobre isso. Eu li essa mensagem no dia que saiu, e depois de um tempo, teve a renúncia do Bento XVI, de fato, e veio o Papa Francisco. Tá? Hoje vivemos um período de apostasia. Tá? Nós não podemos ser inocentes. Eu não sou inocente de achar que não existe corrupção na igreja. Né? Que não existe corrupção entre papas, corrupção entre padres, bispos. Existe. Existe antipapas, existe. A igreja comprovou 36 antipapas na sua história. E a igreja deixou de existir? Não, a igreja não deixou de existir. Tá? Então, existe, não podemos fechar os olhos, tapar o sol com a peneira sobre a corrupção na igreja, sobre as coisas que têm acontecido, sobre o modernismo que sobressaiu em cima do tradicional, que quer destruir o tradicionalismo, destruir a igreja de sempre. O modernismo, a modernização, que querem propor coisas contra a igreja, contra o catecismo, mudanças na igreja católica. Isso aí está acontecendo. E as mensagens de Anguera denuncia e incomoda. Tá? Ninguém é obrigado a acreditar. E eu também não tenho autoridade nenhuma para falar é verdade, é mentira. Eu simplesmente apoio Anguera, acredito, mas você não é obrigado a acreditar. Eu acredito porque estou vendo toda essa corrupção que está acontecendo. Existem pessoas boas, a igreja não acabará. Pelo que eu acompanho das mensagens de Anguera, do que Pedro Regis tem falado, nunca condenou a igreja, nunca falou que a igreja vai acabar, nunca falou nada disso. Só denunciar as coisas ruins, denunciar o que tem acontecido, denunciar os erros, né, denunciar a apostasia. O mundo está caindo na apostasia. E essas mensagens de Anguera batem com esta apostasia que nós estamos vivendo. Que batem com pesquisas que eu já fiz de outras coisas, sobre pesquisas históricas, sobre a igreja, tá? Pessoais. Tá? Essa é uma opinião pessoal minha. Tá? Eu não estou aqui dando aval de nada, não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Tá? Eu só estou aqui dando a minha opinião. Tá? Eu não vou aqui ser desonesto, não vou aqui ir contra o Pedro Regis, por exemplo, que sempre foi uma pessoa muito humilde, me tratou super bem. Nunca vi ele falando contrário da fé católica. Tá? Existem questionamentos válidos, né, como por exemplo a questão de São José, que nós podemos aqui abordar, né, questão de São José, que realmente, nesse sentido, eu faço essa crítica. Até perguntei até para o próprio Pedro Regis sobre São José, que realmente é algo estranho nessa parte. Onde estava São José? Né? Onde estava São José?
Então isso eu questiono. Tá? Isso eu questiono, porque por que São José não estava com Nossa Senhora quando Cristo foi crucificado, se Pedro Regis fala que São José estava vivo? Então isso aí é válido, né? Isso é um questionamento válido. Isso é questionamento válido. Tá? De outros questionamentos, como o Papa, por exemplo, caminhar a igreja, caminhar sem Pedro. A igreja já caminhou sem Pedro algumas vezes. A igreja já caminhou quando houve antipapas. Tá? Os antipapas não são Pedro, tá? Eles são traidores. Foram traidores da fé. Só que a igreja não acabou por isso. A igreja continuou com Cristo, com o Espírito Santo. A igreja católica não foi destruída, não acabou, porque tinha antipapas. O tempo passou e veio papas legítimos. Voltou os papas novamente. Então, eu estou falando algo por cima, tá? E muitas pessoas vão me criticar, pode zombar. Eu já, há tempos atrás, já zombaram de mim, já fizeram chacota, tá? O que estão fazendo com Pedro Regis hoje, já fizeram comigo há tempos atrás, tá? Como se a gente fosse doido, né? Como se a gente não soubesse das coisas, né? Então é normal, tá? Então pode falar, eu já me incomodei muito com essas coisas. Hoje em dia eu não me incomodo com mais nada, eu me preocupo com a minha salvação, me preocupo com as almas, me preocupo com a igreja de fato. Eu não quero ganhar likes, eu não quero ganhar grandes seguidores, ficar famoso, eu quero falar a verdade. E por enquanto eu defendo, a não ser que eu descubra algo a mais, né? Mas tudo que eu tenho visto hoje em dia, tantas denúncias, somente São José, por exemplo, São José, eu questiono o Pedro Regis sobre São José para falar mais o porquê, né, daquilo. Mas o resto pode ser conversado de fato, tá? O resto pode ser conversado de fato. A corrupção na igreja, a pressão sobre os papas, né, o modernismo, né, máfias dentro da igreja, isso existe, tudo isso existe, é confirmado, tá? A briga, o modernismo contra o tradicional. Só vê a Alemanha, como que está acontecendo na Alemanha, o modernismo, a teologia da libertação, tudo isso. Tá? Só você vê a apostasia crescendo. Então, eu não posso ficar contra a Anguera. Eu não tenho medo de Anguera, eu não tenho medo do Pedro Regis. Tá? Eu conversei com ele algumas vezes, tenho contato dele, já conversei com ele algumas vezes, mas eu não posso ficar contra Anguera, devido a termos uma história, né? E eu não vejo maldade, eu não vejo falsidade, porque eu vejo num todo, eu não vejo apenas num olhar engessado numa certa tradição, tá? Porque muitas coisas podem ser diferentes, não são dogmas. Muitas coisas que as profecias de Anguera, o que o Pedro Regis tem falado, são coisas assim que podem ser conversados, que podem ser pensados, questionados, exceto de São José, que falta mais esclarecimentos a parte de Pedro Regis. Tá? Só que eu não posso ficar contra essas aparições e também não posso dar o aval que é certo ou errado, porque eu não tenho autoridade para isso, mas pela igreja, pelo que nós estamos vendo hoje no mundo, a apostasia generalizada, a briga entre os padres, um padre fala uma coisa, outro padre fala outra, eu não posso aqui falar que seja algo falso, ok? E podem falar, vamos respeitar, peço a vocês que acreditam em Anguera, por exemplo, que respeitem aqueles que não acreditam, e não saiam por aí xingando todo mundo, né, que muitos vão lá xingar e dão um motivo para que aqueles que não acreditam falarem mais ainda e darem motivos por isso. Mas se vocês quiserem, coloque aí nos comentários análises sobre as mensagens, tá, de Anguera, né, a minha opinião sobre isso, tá, sobre as mensagens mais polêmicas de Anguera. Amém? Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.